Olá amigos, aqui é Francisco Pontes do nosso canal Log News, com a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga nacional. Hoje eu escolhi um tema que eu estava pesquisando e de repente me veio à mente a quebra de um grande paradigma do setor de transporte rodoviário de carga, né? Ou seja, operar cargas de forma nacional via parceiros, então via empresas locais, onde você pode montar a sua estrutura em parceria com ele e a partir daí você operar em todos os estados brasileiros, sem a necessidade de ter grandes galpões, grandes operações, grandes imobilizados, e sim um compartilhamento de estruturas. E muitas das vezes as empresas rejeitaram esse modelo pensando em alguns fatores que eu vou tocar aqui, os itens que diz respeito à segurança ou os benefícios gerados com tudo isso, tá? Então, fala meu amigo Edvar, estou falando exatamente a operação de cargas a nível nacional ou regional via parcerias. Então, durante muito tempo, esse paradigma de que quem trabalha com parceiro não é uma empresa de transporte de carga confiável. Isso hoje, principalmente com o advento dessas operações de aplicativos, de tudo que o pessoal não tem patrimônio nenhum, virou uma realidade extremamente benéfica para a empresa transportadora e muito também para o cliente, porque conseguiu atender uma demanda principal do mercado de transporte rodoviário de carga, que é o preço, tá? Então, essa malha que está sendo ocupada por diversas empresas, por exemplo, no Nordeste, empresas que jamais tinham pisado no Nordeste, que hoje se encontram no Nordeste operando carga, são empresas que estão no Nordeste, tem apenas normalmente um ponto de apoio, uma filial, e os outros estados, as outras filiais deles, ou não filiais, mas pontos de apoio ou pontos de entrega, são operados com parceiros. Então, cada operador desse, cada transportadora chega com o seu modelo, com seus processos escritos, com seus procedimentos todos, alguns até com ISO, e coloca esse modelo no parceiro, o parceiro opera para ele. Quais são os benefícios? Né? E quais são os cuidados que tem que ter? Então, essa quebra de paradigma que as grandes empresas já estão aceitando do mercado, porque a responsabilidade não está num prédio, não está numa estrutura cara, está em toda uma estrutura de suporte a que o negócio funcione. Que estrutura é essa? Então, primeiro você chega com a tua necessidade para um parceiro, e esse parceiro é qualificado para atender dentro do nível de serviço e de informações que você precisa, utilizando o seu sistema, né? E aí você passa essa estrutura para o parceiro, ele se qualifica e vai fazer o procedimento exatamente como você precisa. O outro ponto, que são exatamente as garantias que as transportadoras pediam e pedem hoje, o que os clientes pedem às transportadoras para operar com esse tipo de estrutura, ou seja, o cliente tem uma demanda para os estados e vê, não, você tem prédio, não tem prédio, muitas das vezes manda diretores, gerentes para visitar as estruturas, né? E o prédio muitas vezes era um fator de decisão para você contratar aquela transportadora. Hoje, qual é o fator de decisão? Quais são as garantias que você precisa para que uma transportadora cumpra e consiga te responder a contento sobre as garantias das mercadorias que estão sendo transportadas, que o principal no frete, no transporte de carga, não é o frete, são as mercadorias, que tem um valor até 20 vezes maior do que o valor do frete. Então, a importância da segurança é sobre as mercadorias. Perder o frete é a menor questão para o transportador, e sim as mercadorias dos clientes, que é o ponto importante. Então, quais são essas garantias? Primeiro, verificar a saúde financeira da transportadora. Então, se você está contratando, por exemplo, em São Paulo, uma transportadora que opera no Nordeste, com toda a sua malha terceirizada, ou somente com a filial de apoio, qual a saúde financeira dessa empresa? Então, você faz uma checagem, existem empresas que checam isso para as empresas, você que faz todo um checklist dessa saúde financeira, vê o nível de endividamento dessa empresa, e aí você tem o primeiro ponto, sabendo se ela tem potencial para responder a um possível evento sobre as mercadorias. As certidões negativas da empresa, ela deve algum para a Receita Federal, para o Estado, para o município, ou alguma informação que estão lá nos cartórios de endividamento.
Então, essas certidões se estão totalmente limpas, então não tem motivo para desconfiar de uma empresa dessa. Se é uma empresa com uma certa idade, tem um capital de giro demonstrado, lá tem sócios idôneos, então é outro ponto de garantia. O outro ponto é cobrar da transportadora, que muitas empresas cobram, uma seguradora de primeira linha, ou seja, uma seguradora que corresponde e que não tenha problemas de pagamento de sinistro. Então, a seguradora. Junto com a seguradora, você vai chamar o quê? A corretora também de primeira linha. Você tem aí 5, 6 corretoras que são corretoras de primeira linha de mercado que vai responder a contento. Ou seja, a segurança é transferida de uma estrutura, que não se precisa ter prédio, para uma estrutura de valores, né? O outro ponto é se essa empresa, além da seguradora, a corretora, ela tem uma gerenciadora de risco de nível, aquela que faz todo o monitoramento e cumpre o PGR da transportadora e alinha o PGR da transportadora com o cliente. Então, feito isso, mais um sistema de pronta resposta adequado, quando tem um sinistro, um tombamento na estrada, você tem um conjunto de segurança com relação ao aspecto da mercadoria que faz com que qualquer nível de aceitação, preocupação com o prédio, com um monte de gente trabalhando para você, uma série de caminhões, tudo pintado, tudo isso fica irrelevante diante da estrutura de segurança que você fornece. O outro ponto é exatamente o serviço, né, o pós-venda, né, o saque, o chamado focal point. Então, vários clientes de grande porte ou de médio gostam de ter uma pessoa que responda e ter uma pronta resposta para as suas demandas. Ou seja, se as entregas estão dentro do prazo, receber os reportes todo dia, se tem alguma informação a mais, uma solicitação aleatória, então essa pessoa, que é o focal point, responde ao cliente, né? O outro ponto é, atende os prazos. Então, se atende os prazos, se você tem saúde financeira, saída negativa, seguro, seguradora, pronta resposta, gerenciador de risco e atende os prazos, o que falta mais? Né? Aí você tem mais um item, um baixo índice de avaria ou de faltas, que muitas das vezes você consegue operar com diversos parceiros, aqueles parceiros mais tradicionais que são qualificados no mercado, tem boas empresas operando nesse modelo, e faz com que você tenha o mesmo conforto, vamos chamar de conforto, de uma solução de segurança para suas cargas. Então, essa quebra de paradigma está acontecendo hoje dia a dia, e esse ano, com a pandemia, mais ainda está se evidenciando empresas que estão enxugando e passando as suas operações para os parceiros, de forma que não precise mexer nos preços e atender o cliente a contento nessa situação nova que vivemos, né? O outro ponto são esses serviços de pronta resposta, quanto aquelas solicitações eventuais e você ter uma demanda num canto, no outro. Então, o focal point também responde a isso. Então, toda essa estrutura se resume em três pilares: segurança, nível de serviço e preço. E esse novo modelo de mercado, né, que é exatamente o modelo de mercado daquelas empresas que não são pequenininhas, que as pequenas conseguem fazer só algumas regiões, mas tem empresas médias e chegando até um certo porte para grande. Essas empresas estão começando a ver essa outra possibilidade de operação. E isso o mercado aceita, desde que você tenha esse tripé bem sustentado: segurança, nível de serviço e preço. Então, e aí você quebra o grande paradigma de alguém pensar que tem, esse meu prédio bacana, o cliente vai comprar o frete da minha empresa porque eu tenho um prédio bonito para mostrar, né? E normalmente, a única visita que se faz à prédio é quando a empresa começa a operação, vai visitar as filiais dos clientes. Mas hoje, com essa estrutura que se fornece e toda essa segurança financeira e de gerenciamento de risco, os clientes passam a ver de outra forma. Então, isso é uma alternativa muito boa para o mercado, esse mercado hoje mais fluido e que não quer oneração nos preços, tá? Então, hoje, essa mudança da maneira de operar em algumas regiões é uma realidade que vai só crescer. Então, você vai ter os grandes operadores, você vai ter os prestadores de serviço nos mesmos moldes que tem hoje no serviço aéreo. Você tem as companhias aéreas, mas quem movimenta o maior volume de cargas para as companhias aéreas são os operadores aéreos individuais, nos locais que tem sua malha de parceria e faz toda a operação e funciona, porque o pessoal se vira nos 30, nos horários. Então, é todo um modelo
que vem de encontro a essa nova necessidade financeira do mercado. Então, operar via parceiros, operar via parceiros é um novo modelo e só vai se acentuar. Então, e aí o processo é o quê? Adequar ou ajustar o parceiro à tua necessidade. Tá certo? Por hoje era esse o meu recado, ou seja, mudança de operações via parceiros, de forma que você possa ter uma melhor adequação de custo-benefício para o mercado. Obrigado.